Você sabe que toda segunda-feira eu trago uma inspiração daquela personal que eu ouço aos domingos, né, durante um programa de esportes. E ontem ela veio com um tema sensacional. Aliás, eu acho que ela copia esse quadro nosso, que ela fala muita coisa que você já falou aqui. Por exemplo, ontem ela falou, num dado momento, sobre higiene do sono. Ela fala sobre muito sobre comportamento, como deve haver uma integração, né? Física, espiritual, mental, etc. Mas ontem ela trouxe um tema, eu preciso perguntar isso aí para ela, dessa pressão contínua que nós recebemos, e para quem tem filhos, né, quem cuida dos filhos, às vezes os filhos eles submetem os seus pais a uma pressão absurda. Olha, eu preciso disso, olha, eu preciso daquilo, precisa me levar a tal coisa, olha, eu tenho festinha hoje, eu tenho tal coisa e tal. E essa pressão tem que ser administrada, ela falou. Você, como treinadora comportamental, como é que os pais eles devem fazer tudo e no tempo que os filhos requerem, Melanie? Não, na verdade, muitos pais estão tratando os filhos como os reizinhos de casa, e isso nós vamos pagar um preço muito alto quando eles se tornarem adultos. Eles serão os eternos reizinhos e a gente vai estar o tempo todo servindo se a gente não colocar os nossos filhos para entender que o tempo não é imediato e existe todo um processo para conquistar as coisas, para ter as coisas. Mas o problema é esse, é uma geração de pais que tiveram dificuldades enquanto crianças e agora querem suprir todas as necessidades sem mesmo uma criança necessitar de algo. Então, isso nós estamos fazendo com que as crianças não tenham mais a tolerância pela espera. E isso vai torná-los um adulto frustrado, porque o mundo lá fora não é dessa forma. Eles terão que enfrentar situações onde eles vão ter que ter no trabalho, um profissional, na vida relacional, vão ter que investir o seu tempo, sua educação, adquirir habilidades, competências, vão ter um mercado competitivo, onde você vai ter que gerir emoções e o que é mais importante, ser estrategista, saber essa questão do tempo, que tudo para tudo tem um tempo. Existe o tempo de semear, existe o tempo de plantar, né, e de colher. Então, se a criança não tem essa espera e saber entender que existe o ócio, aprender a entender que o não fazer nada e a espera de não fazer nada também é importante, a criança se torna aquela pessoa que só fica querendo tudo para ela, que é os famosos narcisistas, né? Que está muito em alta hoje, a criança que quer, o egocêntrico, aquela criança que quer tudo para agora e ela é o centro das atenções. Então, realmente, nós, como educadores comportamentais, nós precisamos estar atentos para o nosso sistema familiar, de como educar os nossos filhos, para que eles saibam esperar e saber que nós temos o nosso tempo, nós temos que cuidar da nossa vida e cuidar da vida dos nossos filhos, da nossa família. Mas a prioridade é a mamãe cuidar da minha vida também, eu preciso ter o meu tempo e falar, conversar, ter um diálogo aberto sobre isso. E ensinar que essa espera, esse tempo e a frustração é natural. E você nem todos os dias você vai ter o que você quer, no momento que você quer, e nem todos os dias serão dias de plena felicidade. Que é importante saber gerir essa emoção para que entenda que tem dias bons, dias melhores. E a criança precisa mais do que tudo, é aprender a gerir a sua emoção. Ela fez uma comparação, num dado momento, do seguinte: se às vezes nós, adultos, não temos paciência para esperar, por exemplo, um download ou algo que aconteça assim no celular, né? Tudo isso é muito imediato, né? Os celulares colocam diante de nós soluções muito rápidas, né? Sempre muito acessíveis, muito rápidas e dinâmicas. E essa velocidade de sequência, né, dos acontecimentos é muito fruto da tecnologia, Leilani, algo que no nosso tempo lá atrás não havia. Tudo na palma da tua mão e num clique, num touch. Só que aí que tá, nós estamos alimentando o nosso cérebro, deixando ele com uma dopaminérgico, acionando mais uma área de prazer imediato, e isso está fazendo com que aquele processo mais longo de conquista, aqueles 30 quilos que eu vou perder ao longo do ano, 4 quilos por mês, parece que é tudo isso aí, eu não quero isso aí, eu quero num clique perder 30 quilos. Eu quero tudo para ontem.
porque esse mundo imediatista, esse mundo realmente de alta tecnologia, na palma da mão, achando que o prazer tem que estar o tempo todo num passar de tela, é o ritmo TikTok da vida, né? Então nós precisamos realmente voltar, reprogramar o cérebro e alimentar mais a parte do córtex pré-frontal, tá? Porque a dopamina, nós temos dopamina. Contrário de que as pessoas falam que a dopamina é o hormônio do prazer, não. Ela é um hormônio da motivação. A dopamina é aquele que vai fazer você sentar na frente do computador por horas e desenvolver um projeto. É o que vai fazer você manter o foco e a concentração. Mas se eu quero prazeres imediatos, é outra área do cérebro que eu estou alimentando por um vício mais rápido e eu não quero mais sentar, eu não quero mais essa espera, eu não quero mais essa dedicação de ir todos os dias numa academia, de malhar o ano inteiro para obter um resultado. Eu não quero mais isso porque eu quero as coisas para ontem. Então, às vezes, ela vai para uma mesa cirúrgica, ela vai para uma injeção na barriga, ela vai para outras rotas que são mais curtas, porém não são saudáveis, e depois você vai ter complicações, porque esse peso que você acha que você está perdendo, você vai encontrar no meio do caminho, porque não é o processo, não é o processo natural das coisas, e tudo tem um efeito colateral para todas as tomadas de decisões onde você está mais inundando o teu cérebro de prazer do que realmente você ali pagando o preço de um processo consistente e de uma dopamina natural, onde você está estimulando realmente uma área do aprendizado, uma área ali do córtex pré-frontal, onde você precisa aumentar sua concentração e foco. Então, nós precisamos doutrinar o nosso cérebro a utilizar mais a área de concentração e pagar esse preço de foco. E ensinar as nossas crianças também, porque as crianças também não querem mais essa coisa de sentar, brincar com um brinquedinho onde eu tenho que fazer todo o processo de elaboração de um joguinho, não, elas querem coisas rápidas. Então é todo um novo aprendizado dentro da própria família, estimular as crianças, tirar o eletrônico da mão dessas crianças, porque estão adoecendo as crianças, principalmente o fator cognitivo, o fator de concentração em sala de aula. Por quê? Porque nada prende atenção mais num quadro de lousa, num livro. As crianças não querem mais pegar um livrinho para ler, elas querem respostas rápidas, elas querem um quadrinho de TikTok, um quadrinho de celular para ver coisas rápidas, que nem YouTube. Aquela coisa que não tem um contexto, começo, meio e fim. Então, a dica é para assistir filmes com as crianças. Mesmo aquela parte chatinha que as crianças querem passar com o controle remoto, porque está muito chato. Falei, não é, é o contexto desse filme. Assista, observa, porque a vida é assim. A vida não é o tempo todo festa, não é o tempo todo excitação. Então as crianças não estão tendo tolerância, Roberto, de assistir um filme. Mas tudo isso, quem vai estabelecer essa nova rotina é a família. E, naturalmente, Leilani, para a gente amarrar tudo isso, né, as mães, sem dúvida nenhuma, sofrem mais com essa pressão toda, né, porque os filhos, inevitavelmente, estão mais próximos das mães. Então, ou seja, as mulheres têm que também, como você bem falou, saber falar não, impor limites, mesmo que isso aí custe um bico, né, um biquinho que o filho faz, fica resmungando, mas é assim que se educa, né, minha amiga? Birra é natural, a criança vai fazer birra e deixa ela fazer birra. Acolha a criança. E não simplesmente falar, para de fazer isso, ou querer castigá-la. Não, é natural da criança, ela não está sabendo lidar com as emoções. Nós, adultos, não sabemos, imagine uma criança que não tem o seu córtex pré-frontal formado ainda. Então, é muita emoção dentro do corpo dela, só precisa ser acolhida. Então, a gente precisa entender que é natural a criança fazer birra, deixa o tempo dela, só acolhe, abraça, fique ao lado dela e não xingando, repreendendo, entendendo aquela criança, porque nós adultos não sabemos gerir as nossas emoções ainda. Então imagina, não dá para punir uma criança nesse momento. Mas o que você falou, realmente para a mãe está enlouquecendo, Roberto. Nós estamos sim ficando doentes, porque é uma alta carga sobre as nossas costas. É educar essa criança, é levar e buscar, é fazer o alimento dentro de casa, é trabalhar fora. Essa mulher ela está tendo multitarefas e uma responsabilidade muito grande, porque se essa criança não vai bem na escola, sabe de quem é a culpa? É da mãe.
Se essa criança bater numa criança, sabe quem é a culpa? É a mãe que não educou. É tudo a mãe. Nós viemos de uma sociedade onde tudo cai sobre a mulher e sobre a mãe. Não, né, não tem o pai nessa hora, porque o pai é aquela figura que está lá trabalhando para trazer o dinheiro para casa, mas é a mãe que tem que cuidar de tudo. E isso tem que ser reformulado dentro das famílias. Ambos têm essa função. Tem que olhar para a educação da criança, não só pai, não só mãe. Tem que cuidar da educação e tem que falar a mesma linguagem. Não existe essa, meu pai fala uma coisa, minha mãe fala outra, porque a criança não entende dois comandos e precisa estar alinhado esses comandos. E o mais importante para a saúde mental dessa mãe, desse pai, dessa mãe principalmente, porque ela tem acúmulo de tarefa, é ela impor os limites. Ela sabe olhar para ela. Por isso que eu falo muito sobre acordar, olhar para ela, respirar, estabelecer esses limites, aprender a falar não, resgatar o seu eu, quem sou eu, porque principalmente após a maternidade a gente se perde, Roberto, a gente se perde num lugar que a gente não se encontra, que é dentro do nosso próprio corpo, muda o nosso corpo, todas as ações hormonais. Então, existe uma coisa muito importante que eu faço com as minhas mentoras aqui, que eu sou mentora de mulheres, eu faço que é o resgate, resgate de quem sou eu, onde eu estou, porque é muito importante você se encontrar, porque a gente se perde, principalmente na maternidade. Mas como eu falei para você, viu, muita coisa que você fala aqui, essa moça fala também, por isso que eu dou valor a ela também, e principalmente a você, por esse olhar de integração. Integração, não é só a saúde física que nos interessa, né? Ela é uma parte da nossa felicidade e do nosso objetivo, que vale mesmo essa integração entre corpo e espírito, para que a gente atinja o equilíbrio, mas um equilíbrio do bem, um equilíbrio que nos leve também à satisfação, né, Verânica? É o encontro com você. A hora que você está bem, Roberto, tudo flui. Não é fora, é dentro. Essa busca não está lá fora. É a hora que você se entende, a hora que você tem uma autoaceitação, a hora que você tira toda a culpa, toda a vitimização. Então não tem gente que tem uma bagagem muito grande nas costas, tipo, o que fizeram comigo? Não era o que fizeram com você, é o que fizeram para você. Então olhe isso como um presente e aprenda com isso. Daí você pergunta, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso aprender com isso? E não repetir mais esses erros e afastar tudo que é nocivo realmente da minha vida, hábitos, pessoas, comportamentos. Então é uma autoavaliação da tua vida, é uma autopercepção de valor, de realmente saber quanto eu estou valendo, quanto eu valho como pessoa. Tudo que você já investiu na vida, e se não investiu ainda está na hora de investir, é investir em você. O recurso mais importante é o recurso humano. E nós estamos perdendo isso por não se conhecer, Roberto. Então é isso que nós estamos perdendo, o recurso humano. E ele tem um valor inestimado quando você se conhece, porque você é único, não existe outra pessoa com o mesmo CPF, mesma digital. Então nós nascemos únicos e morremos cópias por falta de resgatar esse valor, a sua essência mesmo, de saber qual é o seu legado. Porque todo mundo tem valores muito importantes dentro dele, tem coisas, tem dons, tem riquezas, só que a gente não explora as nossas maiores riquezas, por medo. Então nós precisamos realmente, é um momento que nós precisamos voltar para dentro de autoconhecimento, buscar mais a Deus, um aprofundamento dessa busca espiritual, e não simplesmente, eu creio em Deus. É muito raso isso. É uma busca maior. Então, o momento é esse, é de se tornar um ser humano muito mais potente, na sua potência, e não no seu esforço. Não é para se esforçar, é para usar a sua potência, mas para isso você tem que pagar o preço. É o preço de um processo de transformação comportamental e mudanças de hábito. Minha amiga, muitíssimo obrigado mais uma vez aí pela contribuição com o nosso Farol. Lhe desejo uma ótima semana e até a próxima. Até a próxima.